Então, pessoal, nessa questão aqui, para esclarecer esse vídeo, algumas coisas sobre cálculo da avaliação respiratória, tá? E cálculo da oxigenação, que vocês ficam na dúvida. O segredo é entender o cálculo, decorar a fórmula, aplicação de fórmula. Homem de 1,70 m. Homem, 1,70 m, para colocar na fórmula do peso predito, tem que ser 170 centímetros. Então, cuidado, se na tua prova aparece 1,7 metros, tem que colocar em centímetro. Pneumonia por Covid-19. Ele tem uma PI máxima, que é a força na musculatura INS de menos 70 e a força na musculatura EIS, PE máxima de 120. O que eu preciso saber aqui só? Que a PI e PE é normal, a força na musculatura INS EIS normal é acima de 90 a 100. A PI já está baixa. Se a PI já está baixa, eu já tenho um possível diagnóstico, que é uma fraqueza muscular. Então, quem é o aparelho mano-vacuômetro e qual o diagnóstico fraqueza muscular? Mas continuando. Ventilometria. Ventilometria, ele deu para vocês uma ventilometria, o volume minuto de 4.800, respiratória de 30, CI de 1.900, CV, capacidade vital lenta de 2.300. A primeira pergunta é, qual o peso predito? Qual o peso predito? Eu preciso colocar naquela fórmula, tá? Da altura menos 152,4 vezes 0,91 mais homem, então mais 50 no final, certo? Primeiro faz o parênteses. Então, a altura menos 152,4, quanto é a altura? 170 menos 152,4, isso vai dar 17,3, que é 17, vezes 0,91, dá 15,7, mas eu tenho que somar com mais 50 no final. Então, o peso desse homem é 65,7. Bora colocar 65,7 ou 66 quilos para arredondar. Primeira coisa quando vocês vão fazer, quando vocês acharem o peso, gente, como é que eu sei qual o volume corrente mínimo para uma pessoa que tem 66 quilos? O volume corrente mínimo para essa pessoa é 66, porque o volume corrente mínimo de qualquer pessoa são 6 ml. Então, achou o peso, o que é que eu faço? Pego os 6 ml e multiplico pelo peso. Nesse caso, o peso é 66. Aqui eu vou saber quantos ml uma pessoa de 66 quilos precisa ter. Então, 66 quilos vezes 6 ml, para não hipoventilar, ele tem que ter no mínimo 396 ml no ventilômetro, tá? Para não hipoventilar. Então, esse daqui é o gabarito dessa parte inicial, certo? Aí vem a próxima pergunta. Qual o valor do volume corrente? O valor do volume corrente é volume corrente vai ser igual a volume minuto, mais uma vez essa fórmula, tá? Dividido pela frequência respiratória. Qual o valor do volume corrente? Do volume minuto, perdão, 4.800. Dividido, qual é o valor da frequência respiratória? 30. 4.800 dividido por 30, vai na sua calculadora aí. 4.800 dividido por 30. Essa pessoa está fazendo apenas 160 ml. Então, minha gente, essa pessoa só faz 160 ml. A mesma pessoa, ela deveria fazer pelo menos quanto? 396. Então, já está respondido aqui só pelo volume corrente. Se o volume corrente caiu, qualquer coisa do ventilômetro caiu, qual é o diagnóstico? Hipoventilação. Quer confirmar se tem mais hipoventilação? Vamos ver a CV. Capacidade vital, só é pegar a capacidade vital lenta, que está aqui em cima, ó, 2.300, e dividir pelo peso, que nesse caso são 66 quilos. Então, 2.300 por 66 quilos dá 34,8, capacidade vital de 35, tá baixa. O normal era que essa capacidade vital, ela fosse acima, pois seria acima de 65. Então, eu confirmo mais uma vez para vocês o quê? Que também tem o diagnóstico pela capacidade vital da hipoventilação, que fique claro. Capacidade inspiratória, a mesma coisa, só vai pegar a capacidade INS e dividir pelo peso, foi 66 quilos. Tá? Veja que esse peso vai variar conforme a altura e sexo. Então, 1.900 dividido por 66 quilos, 1.900, bora ver se ela tá baixa também, dividido por 66 quilos,
dá 28,7, dá 29. Também está baixa, também hipoventila, porque o normal da CI era acima de 35. Então, o normal é acima de 35 e a outra seria acima de 65. Então, que fique claro aqui para vocês, ó, é isso que o ventilômetro avalia: volume corrente, capacidade vital e capacidade inspiratória, tá? O diagnóstico de um ventilômetro baixo, de um volume corrente baixo, de uma capacidade vital baixa, é a hipoventilação. Só que vocês viram que para fazer tudo isso, eu precisei do peso predito. Então, acha-se o peso predito, aqui em cima, multiplica por 6, que é o volume mínimo, e você vai achar quantos ml é de acordo com aquele peso. Se tiver abaixo daquele valor, é porque hipoventila, tá certo? Vou fazer no próximo vídeo das outras questões.